Shalom. Esta palestra refere-se à sétima palestra do último módulo do curso de intercessão da Escola do Net Sevaot. A palestra é Manto Sacerdotal, com a importância da gente considerar, respeitar, obedecer nossos pastores, para depois entrar na batalha espiritual. Se você é um rebelde, você não respeita seu pastor, não considera um homem de Deus, não tem respeito por ele, ainda que ele esteja fazendo coisas erradas, eu espero que você repense antes de entrar numa batalha espiritual. Certo? Manto sacerdotal. O manto sacerdotal está debaixo da bênção do pastor. O Salmo 133, né, vai falar sobre isso. Ok? Talvez vou explicar cada um, né? Vamos lá. Como sabemos, o reino de Deus tem leis imutáveis, certo? E tudo funciona eternamente na mais perfeita ordem. Quando na terra se pega o óleo e consagra diante de Deus, lá no céu aquele óleo se torna um item do reino. Deus recebe isso. E na terra, onde colocar aquele óleo, Deus pode tocar com a sua glória, porque é um item do reino. Quando os pastores missionárias, diáconos, diaconisas, presbíteros são ungidos, eles de fato se tornam ungidos para Deus. E Deus vai honrar essas pessoas, honrará eles, os honrará. Deus vai considerar a autoridade dessas pessoas como ungidas diante dele. Então é importante ter cuidado não é só com o pastor. É o presbítero, o diácono, a missionária, a diaconisa, todos que têm o óleo sobre a cabeça têm que ter respeito. O manto sacerdotal trata-se de uma cobertura espiritual de uma pessoa ungida por Deus. Significa que seu pastor ou líder ungido te abençoa para algum propósito. Os anjos do Senhor recebem ordens de proteger você naquele propósito. Então é importante, você vai entrar na batalha espiritual, você vai fazer uma guerra, você vai... Pastor, eu queria a sua bênção, eu estou orando pela minha família, o Senhor me abençoa. Pastor, eu estou orando, isso não é depender de homem não, gente. É a Bíblia que está falando sobre isso. Que a gente tem que ter unidade e respeitar a hierarquia da igreja. Os pastores, os diáconos, os presbíteros. Certo? O manto sacerdotal trata-se de uma cobertura espiritual de uma pessoa ungida por Deus. Significa que se seu pastor ou líder ungido te abençoa para algum propósito, os anjos do Senhor recebem ordens de proteger você naquele propósito. Assim mesmo são as bênçãos dos pais, que são naturalmente ungidos por Deus desde o princípio da criação. Então é bom estar debaixo da bênção do pai, da mãe, certo? Do pastor. Agora, se não tiver como, não tiver por perto, não tiver condições, faça a guerra se Deus permitir. E pronto, não precisa da unção deles, da fala deles. Certo? Depende, cada caso é um caso diferente, né? E eu não estou aqui pregando que você tem que depender dessas pessoas, não. Certo? Eu cansei de entrar em batalha, meu pai nem fica sabendo. Porque Deus me orientou e eu fui, eu não estava perto do meu pai para falar com ele nada. Mas quanto mais você tiver cobertura, melhor, né? Então, desde a princípio da criação, as mães também têm, os pais têm autoridade. O Senhor ordena a bênção quando obedecemos a sua palavra e respeitamos a unção dos nossos líderes, não importando quais sejam as suas decisões, desde que suas decisões não fiam ou contrariem a palavra de Deus. Mas também se tem um pastor que vive roubando a igreja, perturbando, enchendo o saco, sabe? Um pastor fora da palavra é complicado, né? Aí você não vai ter que ficar se submetendo a isso, não. Você vai orar ao Senhor para resolver a situação. Na torre de intercessão é natural Deus mostrar a sua vontade para com a igreja. Deus mostra para quem Ele quiser revelar, porém devemos observar a unção sobre os homens e mulheres que Deus levantou na terra. Não é porque você recebe revelação que você é maior que seu pastor, porque ele não vê as coisas, não tem nada a ver isso aí. Uma coisa tem nada a ver com a outra, certo? Jamais devemos dar orientações aos nossos líderes por causa de alguma revelação ou compartilhamento do Espírito Santo da igreja. O que devemos fazer com as informações é interceder para que o Espírito fale com a liderança aquilo que partilhou em nosso coração. Porém, se seu pastor te delegou um trabalho te autorizando a fazer conforme a orientação do Espírito, então você pode realizar aquilo que o Espírito Santo te orientar, porque você já está debaixo do manto sacerdotal e o Espírito Santo respeita isso. O Espírito Santo respeita. Amados, olha, a torre, ela tem que ser... O pastor ele escolhe o líder, né?
e abençoa, certo? Veja só, uma vez eu vi uma missionária chegou para mim e disse, olha, eu vou fazer um culto de celebração, de adoração na minha igreja. E assim, começou a falar como era o culto e tal, e foi indo, e Deus falou para mim assim, eu não vou receber esse culto. Ele não disse por quê. Ele só falou assim, falou para mim, eu não vou receber esse culto. Eu fiquei calada, sabe, não disse nada para ela não, até hoje, não disse para ninguém. E nem vou falar. Por quê? Não me interessa, ela falou isso. Deus sabe por quê, qual a intenção do coração dela. Mas Deus falou isso. De ungida. Mas eu não desrespeitei, não falei, eu não fui porque eu não estava sendo convidada, ela estava me comunicando, só estava conversando comigo, que ia fazer. Mas é complicado, né, isso? O que devemos fazer com as informações é interceder para que o Espírito fale com a liderança. Certo? Nenhum dom te faz ter autoridade sobre a liderança da igreja. Nenhum dom. Dom é uma ferramenta que Deus usa para a obra do ministério. Nenhum dom te faz ter autoridade sobre a liderança da igreja. Nem mesmo as decisões erradas da liderança te dá o direito de repreendê-los ou criticá-los, se a torre não estiver debaixo da ordem dada por Deus. Se a torre não estiver debaixo da ordem dada por Deus. Assim? A sua igreja, a própria torre não permanecerá de pé. Então é o seguinte, se você tem um dom e Deus fala com você, não é por isso que você tem autoridade sobre a liderança da sua igreja. Você não deve repreendê-los, você não deve criticá-los, certo? Agora, se a torre não estiver debaixo da ordem dada por Deus, a sua igreja, a própria torre não permanecerá de pé. Então, até a própria torre, ela tem que ser uma vontade de Deus. Claro que Deus sempre tem vontade com as torres. Mas se aquela torre estiver toda fora da ordem, ela vai acabar acabando. Não vai acabar acabando. Ela vai acabar sendo desfeita, a torre, porque está sem unidade. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Certo? Em Salmo 133 temos uma base para considerarmos o que estamos falando aqui. Olha só. Então a torre tem que estar debaixo da ordem do pastor, da bênção do pastor, tudo certinho, ele sabendo o que está acontecendo. Não deixa ele fora do assunto da torre. Eu já falei lá sobre a liderança da torre, né? Na torre para vocês. Então presta atenção naquilo ali, tá bom? Vamos lá. O que diz o Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, sem unidade não tem torre. Se tem de cima e disso, não tem torre. Se o irmão não gosta, não é com a cara do fulano, também não tem torre. Pode ter certeza. Não adianta 40 mil, tá certo? Tá em unidade e duas pessoas tá mal. Vai atingir os 40 mil, é sério. É como o óleo precioso. Esse óleo precioso é o óleo da unção. Ele é precioso porque ele é ungido. Sobre a cabeça, quem é a cabeça? Jesus Cristo. Então começa lá por Jesus Cristo. Que desce sobre a barba. A barba é a liderança da igreja, é os pastores, os ungidos. A barba de Arão, olha o sacerdócio aí. E que desce a orla dos vestidos, que é a igreja. Como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nesta passagem, temos base para dizer qual a importância da cobertura do manto sacerdotal. Primeiro, a união. Deus se move via aliança e na igreja ele se move na aliança de Cristo e a igreja e na união dos seus filhos. Jesus disse, um reino dividido por si mesmo se destrói. Então temos que estar unidos com nossos irmãos, uns com os outros e todos com Cristo. Para começar uma torre tem que ter a unidade. Se não tiver unidade nem começa, porque já começa a quebrar a torre. Aí vai cair, vai ruir. Cabeça é Cristo. Cristo é a nossa cabeça. Tudo que temos que fazer parte da mente de Cristo. Temos que estar alinhados à mente de Cristo, aos seus pensamentos e caráter. Se não estiver alinhado com a vontade de Deus, não adianta fazer torre. Barba de Arão representa o sacerdócio que Deus instituiu para servir diante dele e entre o povo. No caso da igreja, trata-se de todos os homens e mulheres ungidos com óleo santo e consagrados para os ministérios, sejam pastores, missionários, missionárias, presbíteros, diaconisas, todos esses devem ser
respeitados, honrados, e Deus permite que a bênção dele passe por essas pessoas para chegar a nós. Lembre-se disso, tá bom? Vamos lá. Orla das vestes, que vem a ser as orla das vestes, representa a igreja, que também deve ser respeitada, amada, honrada. A igreja é a esposa de Cristo, é a menina dos seus olhos, e a bênção de Deus chega até ela por esse processo glorioso, até a igreja, né? Pelo processo glorioso que é a cabeça, a barba, até chegar na igreja. Ordena a bênção. Deus Pai ordena as bênçãos e vida para sempre, considerando esse caminho do óleo. Então tudo parte lá da cabeça, que é Jesus Cristo. E vai descendo a barba, sacerdócio, a orla das vestes, a igreja. Então vai descendo, 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 descendo. Dali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre, considerando esse caminho do óleo, ou da unção que ele estabeleceu em Salmo 133. Quando vemos alguém sem vida, sem a bênção de Deus, provavelmente ele não está respeitando as autoridades constituídas por Deus. Preste atenção no que está acontecendo com você. Pode ser que você seja um rebelde, esteja contra a palavra de Deus, se levantando contra a sua liderança. Deus não abençoa e nem defende rebeldes. Pelo contrário, ele expulsa do seu reino. Então, cuidado com a crítica e a reprovação das decisões da liderança da igreja. Está errado? Vá orar, não diga nada não. Não entre nesse negócio da rebelião, que não faz bem. Outro cuidado que quero chamar a atenção aqui, nesse quesito, é que, com relação ao pecado da soberba, muitos intercessores têm caído da graça por ficar soberbo com as revelações, porque Deus fala muito com a torre, gente. Deus fala muito e a gente tem que ter cuidado para o ego não subir. Porque temos a tendência de se achar importante porque Deus fala com a gente, através da gente. Deus só está falando, não tem nada de... O celular. Qual é o status do celular na minha vida? Ele é só um aparelho. Eu não posso tratar ele como minha mãe, trato minha mãe. Não posso tratar ele como trato meus amigos. Não posso, ele é só um aparelho. Ele só serve para trazer uma mensagem lá dos meus amigos para mim. E levar uma mensagem dos meus amigos para os meus amigos. Para me dar uma informação. Só. Mais nada. Então, isso aqui é só um aparelho. Quem é usado por Deus é só um aparelho na mão do Senhor. Só é um instrumento que Deus usa, mais nada, não tem que ser nada. Cuidado com a soberba. Cuidado com isso aí que ataca os profetas. Espírito de soberba. Espírito de orgulho. Eu passei por isso quando eu abri essa escola. Quando nós entramos nessa escola, que Jesus que abriu, eu passei por isso, certo? Um crocodilo que vem da parte de Leviatã me atacou. Ele queria entrar em mim, para mim ficar soberba. Porque tem uma escola de intercessão. Isso é motivo para ter soberba? Mas tem gente que tem. Se acha mais importante porque Deus fala com ela. Então aquele crocodilo se apresentou no meu quarto de madrugada. Em pé, veio com tudo para entrar em mim. Ele queria entrar em mim. Mas o Senhor, eu pedi misericórdia. E eu falei, Senhor, me cobre com teu sangue. Aí criou uma bolha ao meu redor. De poder. Era uma bolha de poder, irmão. Era uma bolha transparente de poder. Ele veio com tudo e bateu na bolha. Aí foi jogado para bem longe. Aquilo fazia um barulho. Barulho do choque dele com a bolha. Muito poder de Deus. E ali eu fiquei, a partir dali eu comecei a prestar atenção. Falei, não aceito nem elogio, não aceito nem crítica nem elogio, não quero saber. Pedi, Mônica, não me tire não quero saber. Então, quando as pessoas falam alguma coisa, a escola é do Senhor Jesus. A hora que ele quiser me tirar dessa escola, ele tira da escola. Quiser colocar outra pessoa no meu lugar, ele vai botar outra pessoa no meu lugar. Eu não sou nada. Mônica não é nada. As coordenadoras não é nada. Nós somos apenas instrumentos de Deus. Então, tenha cuidado com os pecados da soberba. Muitos intercessores têm caído da graça por ficar soberbo com as revelações. A Bíblia diz que isto é possível, porque Paulo explica que foi dado a ele um espinho na carne por causa das revelações que ele tinha. Paulo transitava no 4º nível de intimidade com Deus. Por isso, estando ainda na carne, tinha que ter um controle para a alma não querer se ensoberbecer. A alma quer, louvores. Tenha cuidado com isso. Você que é intercessor, tenha cuidado. Foi isso que aconteceu com Lúcifer. Acontece também com muitos líderes de intercessão. E os líderes e os intercessores também podem sofrer desse mal.
caso não exercitem a humildade, caso não se humilhem debaixo da potente mão de Deus, constantemente, e não honrem seus irmãos e líderes, a falta de humildade abre uma enorme brecha para o diabo derrubar o intercessor. Certo? Eu vou contar aqui um caso rapidinho, que foi comigo. E eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Estou dizendo que você tem que procurar alguma coisa para treinar a sua alma a se humilhar. Tá? Ó, graças a Deus, minha família nunca foi rica. Ter dinheiro, tá por aí, não. Mas também nunca passou fome. Meu pai criou a gente, abriu um orfanato. Fomos criados naquele orfanato. Viemos para o Nordeste várias vezes, mas nunca faltou alimento na minha casa. Mesmo quando meu pai estava doente, meus tios se juntavam e nos davam aquele alimento. E sempre teve teto, a gente nunca dormiu na rua, em marquise, a gente nunca passou fome. Sempre tivemos. Quando não era meu avô, quando não eram meus tios paternos, era minha avó, meu avô, que dava sempre dinheiro para minha mãe comprar comida para nós, meus pais e tal. Meu pai é um doente, meu pai não é um homem saudável, mas era muito trabalhador, meu pai, muito trabalhador. Mesmo doente, ele era muito trabalhador. Então Deus não permitia que a gente passasse necessidade, de passar fome. Então nunca houve necessidade lá de casa de a gente sair catando latinha na rua. Certo? Só que catar latinha, amados, não é uma coisa, vamos dizer assim, uma coisa desonrosa. Não é. Os catadores de reciclagem, eles fazem um bem muito enorme para a sociedade quando catam latinhas, papelão, quando catam como é que chama? Os plásticos, né? As coisas de plástico. Eu tenho um amigo, ele é marido da minha amiga. E o ofício dele não é catador que fala, reciclagem, né? Eles fazem reciclagem. Eu acho ele muito honroso isso. Acho muito honroso. Mas a sociedade, ela tem um estigma contra essas pessoas. Acho que todo mundo que cata essas latinhas, essas coisas, é pessoas que, sei lá, nem sei o que pensam, miserável, mas não é assim. Na verdade, são pessoas honradas, né? Tá ali fazendo um serviço muito bem para a sociedade, catando reciclagem. E aí eu ficava, mas sabendo disso, que a sociedade tem estigma, eu teve um tempo que eu treinei minha alma fazendo isso. Eu comecei a catar latinha. Não estava precisando, inclusive eu juntei e dei as latinhas, não vendi nenhuma latinha, eu dei as latinhas, porque eu precisava fazer esse exercício na minha alma. Eu precisava me sentir como um deles. Eu precisava me sentir estigmatizada. Eu precisava me sentir assim. Para que minha alma, foi um treinamento que eu quis dar em minha alma. E eu me sentia bastante, sabe, simples daquele jeito. Eu venho mantendo o máximo para ser uma pessoa simples. Se eu nunca fui soberba, né? Por causa que eu nunca tive dinheiro. Nunca tive. Aí fui trabalhar, sempre trabalhei, sempre passei necessidade. Algumas necessidades, outras não. De teto, comida não. Mas de outras coisas eu passei, de roupa, essas coisas eu passei. Certo? Mas aí eu adestrei minha alma para ter pouca coisa. Sempre. Para meu coração não se apegar nas coisas deste mundo. Então eu tenho poucas roupas. Eu faço questão de ter poucas roupas. Na verdade eu tenho 6 roupas. Olha que coisa linda. Se chegar 5 pessoas na minha porta, eu posso vestir 5 pessoas. Eu acho demais isso. Então eu fico vestida, ainda visto 5. Eu tenho 3 sapatos. Uma rasteirinha e uma sandália. Todas 3 me deram. Eu ganhei por um tempo. Tenho 6 roupas, que eu posso. 3 eu posso ir no mercadinho. 3 eu posso lá na cidade. Ou na igreja. E eu tenho 4 roupas de dormir. Eu tenho mais 4 roupas de dormir do que sair. Minha amiga mandou 2 roupas de dormir para mim. Eu tinha que comprar 2 camisolas. Então toda a roupa que eu tenho são essas. Todas as roupas que eu tenho são essas. Eu não fiz uma ararazinha ali, coloquei essa de sair ali, para não ficar, né, com cheiro de mofo. Aí ajeito, lavo, passo, comprei um ferrinho, passo o ferro, boto lá. 6 roupas, amado, 6. Né? E eu me sou muito feliz, eu gosto de ter pouca coisa. Eu não gosto de acumular, não. Quando eu começo a acumular as coisas, eu jogo fora. Eu jogo fora. É sério. Quando presta para alguém queira, eu dou. Mas quando eu não quero, eu jogo fora. Sabe? Então eu tenho poucos pratos, poucos talheres, poucas
panelas, poucas roupas. Roupa de cama só tenho 2 e uma coxa só, não quero mais do que isso, certo? Toalha eu ganhei também de uma amiga minha, ela me mandou uma toalha linda com o número letra D, né? E eu guardei para quando eu viajar para alguma obra missionária eu vou levar. E ela mandou mais 2 jogos de toalha. E foi lindo. Aí eu já tinha 3. Então tem bastante toalha aqui em casa. Deve ter umas 7 toalhas aqui em casa. Tem mais toalha que roupa, né? Então, tudo meu, eu gosto de ser assim, porque para manter a minha alma sem apego, sem apegar em coisas. Não quero apego às coisas, não quero. Aí a gente vai guardando e vai se apegando, gente, isso pode tornar um ídolo do coração. Então, para manter a alma na simplicidade, eu venho mantendo e estou muito feliz, estou agradecida, sabe, por tudo, porque Deus, Ele me ensinou isso, a ser uma pessoa sem juntar coisa, não podendo estar juntando coisa que a gente não usa, gente, certo? Então, para exercitar essa humildade, faça isso. Tem uma missionária, uma mulher de Deus, uma profeta que é muito famosa e muito rica também. E ela sai fazendo a obra de Deus. E ela estava sentindo a necessidade também de treinar a alma dela. Aí ela pegava e ficava nos hotéis. E sabe o que ela fazia antes de sair do hotel? Fazia uma faxina no banheiro do hotel. Deixava tudo limpinho, uma faxina, bem faxinadinho. Aí ela dizia que aquilo fazia com que ela entendesse que ela é igual àquela faxineira. Foi o que eu fiz também com a latinha. Porque eu sou igual ao catador de latinha. Somos todos iguais. Não somos ninguém. E isso é um exercício para a alma maravilhoso, certo? Então tome cuidado. Manto sacerdotal. Considere seu pastor, obedeça, peça a bênção, certo? Porque o Senhor, Ele vai te honrar poderosamente. Amém? Deus te abençoe.